Namaskar. Vamos conversar sobre um chakra muito importante, o Anahata Chakra, que é o quarto chakra. Esse chakra ele fica aqui na região do peito. Ele tem um formato circular e a cor é branco esverdeada, como um repolho maduro. E ele está ligado, intimamente relacionado à glândula timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico. Isso significa que quando a gente abre o coração, né, tem toda uma simbologia, abrir o coração, a gente melhora o nosso sistema de defesa do organismo, imagina? Então é um chakra de grande importância, a gente precisa cuidar para equilibrar bastante esse chakra. Ele possui 12 propensões mentais e a gente vai conversar sobre elas agora. E tem algumas propensões que são negativas e outras que são positivas. Porém, se a gente trabalha bem essas que são, vamos dizer, consideradas negativas, a gente vai estar dando um grande up no nosso desenvolvimento. Então, é um chakra muito legal, eu adoro esse chakra. Talvez, se eu tivesse que escolher entre os chakras, esse seria meu chakra predileto, porque é um chakra que representa a virada do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento como pessoa. Os três primeiros chakras estão ligados mais aos instintos de sobrevivência, aos sentimentos, vamos dizer assim, mais densos. Mas a partir do quarto chakra, do Anahata Chakra, a gente começa a desenvolver sentimentos mais nobres, sentimentos mais assim, muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então vamos conversar sobre essas propensões. A primeira delas, vamos falar primeiro as negativas, né? A primeira delas é a hipocrisia, que é um desequilíbrio bem assim importante, bem complicado, porque é quando a gente não está coerente com o que a gente fala uma coisa, faz outra, sente outra. Então, essa incoerência é algo bem assim difícil nas relações, é algo que pode gerar uma desconfiança nas pessoas, ela pode gerar um instinto de manipulação mesmo. Ele é muito presente nos políticos, infelizmente. Tem vários políticos que não são assim, mas infelizmente nesse meio político a gente percebe muito essa coisa da pessoa falar o que se quer que ouvir para conseguir um determinado objetivo. Então, se fala o que é legal, o que as pessoas estão querendo, enfim, mas se faz uma outra coisa, né? Então é algo assim que a gente tem que cuidar bastante, que é um vrite bastante negativo e que pode, enfim, causar um retrocesso mesmo no nosso processo de desenvolvimento. O segundo vrite é a avareza, que é esse instinto de obter recursos materiais, de ter dinheiro, de ter riqueza, sem se importar com a qualidade de vida, enfim, com o processo mesmo de obtenção de recursos das outras pessoas, muitas vezes passando por cima disso, para se enriquecer cada vez mais, para poder ter mais riqueza. Então, é um processo também bem complicado, um desequilíbrio que deve ser observado, deve ser trabalhado, para que a gente possa, ao invés disso, trabalhar a justiça social. A gente pode, é interessante, é importante a gente obter recursos para a gente poder sobreviver, para a gente ter uma boa qualidade de vida. Não é a questão de você não obter isso, mas sim de você poder repartir, de você ser justo, né, de você sempre buscar que os recursos sejam divididos entre as pessoas, né? O terceiro vrite é o embotamento mental, que também é um vrite bastante importante, bastante negativo, no sentido de que ele gera uma inércia no nosso intelecto, muitas vezes uma dificuldade de lidar com os problemas, com as dificuldades. Então, é um vrite que tem que ser observado também, que deve ser equilibrado. A gente percebe, né, que existe esse embotamento na nossa mente, a gente deve realmente trabalhar, né, usar todas as nossas ferramentas espirituais, enfim, que Baba deixou, para a gente poder equilibrar esse chakra e a gente poder desenvolver nosso intelecto, nossa mente, né, ler, poder compreender as coisas, poder colocar em prática, poder memorizar, enfim, e poder lidar com as dificuldades que são normais no nosso dia a dia, né? Um outro vrite que assola, infelizmente, bastante a sociedade, né, é a preocupação, que é se ocupar, se preocupar, né? A gente deveria se ocupar e não se preocupar com as coisas. Então, é algo que as pessoas, infelizmente, às vezes dão importância demais para coisas que não são tão importantes
e acabam às vezes até deixando as coisas importantes de lado, né? Então, acabam sofrendo, isso gera dificuldades em todos os níveis de relacionamento, às vezes de trabalho, na própria saúde mesmo da pessoa. O fato de preocupar gera um desequilíbrio mental, psíquico, emocional, que a gente deve buscar sempre assim, o que que é essencial, com o que eu devo me ocupar, né? O que que deve fazer parte do meu cotidiano, quais são as prioridades da minha vida, a gente conseguir buscar um ritmo que nos assim, proporcione uma tranquilidade, né, uma qualidade de vida. Um outro VRIT é a arrogância, que é um VRIT assim, bem complicado, eu considero um dos piores, e infelizmente é muito comum no ser humano, que é algo que vem de um complexo de superioridade, né? A pessoa se sente superior, ou porque ela tem uma determinada raça, porque ela tem um determinado posicionamento econômico na sociedade, tem um nível de riqueza, ou enfim, tem uma sabedoria, tem um conhecimento, então ela se acha superior aos outros. E isso é muito complicado, porque nós somos todos iguais, temos o mesmo lugar ao sol, né? Somos filhos de baba, todos, então a gente não deve desenvolver isso, a gente não deve reforçar isso, pelo contrário, a gente deve buscar um outro sentimento, né? Um sentimento de igualdade, de justiça.